A escola proibiu meu filho de levar o lanche porque não era adequado. Eu ainda consigo ouvir a voz da coordenadora ecoando na minha cabeça. Entendemos sua situação, senhora. Mas o lanche que seu filho trouxe não é adequado ao ambiente escolar. Não era adequado. Eu estava parada no corredor branco, iluminado demais, segurando a mochila do meu filho como se fosse uma prova de crime. Dentro dela, o problema, um pote simples de arroz, feijão e ovo mexido. Nada estragado, nada industrializado, nada perigoso, mas aparentemente inadequado. Tudo começou naquela terça-feira que parecia comum. Meu filho, Lucas, tem 8 anos. Sempre foi mais quieto, mais observador. Daqueles que sentam no fundo da sala e desenham dinossauros enquanto o mundo parece alto demais para ele. Naquela manhã ele estava animado. Eu tinha acordado mais cedo para preparar algo que ele realmente gostasse. Nosso orçamento não permite invenções gourmet, mas comida caseira nunca faltou. Fiz arroz soltinho, feijão fresco e ovo mexido com cebola. Coloquei tudo num pote térmico azul. Ele sorriu quando viu. Mãe, hoje eu vou comer igual você faz no domingo. Perguntou, com aquele brilho tímido nos olhos. Vai sim. E não esquece de comer tudo, está? Ele assentiu sério, como se aquilo fosse uma missão importante. Eu beijei sua testa e ajeitei sua mochila nas costas magras. Não fazia ideia de que aquele gesto simples de cuidado seria tratado como algo errado poucas horas depois. Às 11h47, meu celular tocou. Número da escola. Meu estômago afundou imediatamente. Senhora Mariana, poderia vir até a escola? Precisamos conversar sobre algo relacionado ao Lucas. O tom era formal demais, frio demais. O trajeto até lá pareceu mais longo do que nunca. Quando cheguei, encontrei meu filho sentado na sala da coordenação, olhos vermelhos, mochila ao lado da cadeira. Ele não estava machucado, mas estava encolhido. E aquilo doeu mais. A coordenadora, impecável atrás da mesa, abriu o pote do lanche como se analisasse algo suspeito. Seguimos um padrão alimentar aqui. Incentivamos lanches leves e padronizados. Sanduíches naturais, frutas cortadas e iogurtes. O cheiro desse alimento chamou a atenção das outras crianças. Cheiro. Chamou a atenção. Eu pisquei tentando entender. É arroz e feijão. Ela suspirou levemente. Não é apropriado para o horário do lanche. Olhei para Lucas. Ele não levantava os olhos. Alguns colegas riram. Disseram que parecia comida de marmita de obra. Tivemos que intervir. Tivemos que intervir. Então vocês tiraram a comida dele? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Pedimos que ele não consumisse aqui. Oferecemos uma bolacha do estoque da cantina. Trocaram comida de verdade por uma bolacha. Eu queria gritar, mas ele já parecia pequeno demais ali. No caminho de volta, ele ficou em silêncio. Até que perguntou baixinho, mãe, nossa comida é feia. Foi ali que algo dentro de mim quebrou. Não era sobre arroz e feijão. Era sobre o que estavam ensinando nas entrelinhas. Que comida caseira é motivo de constrangimento. Que o que foge do padrão deve ser escondido. Que o cheiro da nossa casa incomoda. Eu cresci vendo meu pai levar marmita para a obra todos os dias. Era com aquele arroz e feijão que ele pagou meus estudos. E agora meu filho estava aprendendo que isso é motivo de vergonha. À noite escrevi um e-mail longo para a direção. Formal, educado, mas firme. Perguntei onde estava escrito no regimento que comida caseira era proibida. Perguntei se adequado significava caro. Perguntei se a escola ensinava diversidade ou apenas uniformidade social. A resposta veio na manhã seguinte, curta, genérica. Prezamos por manter um ambiente alimentar harmonioso e alinhado ao perfil da instituição. Perfil da instituição. Meu filho não se encaixava no perfil. O nosso arroz e feijão não se encaixavam. Decidi que aquilo não morreria no e-mail. Postei a história num grupo de pais. Em menos de 2 horas, havia mais de 300 comentários. Foi então que descobri que Lucas não era o único. Outras mães relataram situações parecidas. Comida forte demais, diferente demais, simples demais. Mas uma mensagem privada que recebi naquela noite mudou tudo. Uma mãe me contou algo que a escola jamais imaginou que viria à tona. E quando eu li, percebi que aquilo não era apenas sobre lanche. Era sobre algo muito maior. E eu não estava preparada para o que viria depois. Eu demorei alguns minutos para abrir a mensagem daquela mãe. O nome dela era Patrícia. O texto começava simples, Mariana, preciso te contar uma coisa que aconteceu com a minha filha. Mas conforme eu lia, meu peito ia apertando. A filha dela levou cuscuz com ovo para o lanche. Foi chamada na frente da turma. A professora disse que aquele tipo de comida deveria ser consumido em casa. As crianças riram. Depois disso, a menina pediu para a mãe nunca mais mandar aquilo. Eu senti um nó na garganta que parecia não ter fim. Não era um caso isolado. Era um padrão silencioso. Patrícia ainda mandou um print de uma mensagem que havia recebido da coordenação meses antes. O trecho dizia, pedimos que priorizem alimentos alinhados ao perfil nutricional e cultural da instituição. Cultural. A palavra ficou martelando na minha cabeça o resto da noite. Que cultura exatamente estava sendo protegida ali? E qual estava sendo excluída? Nos comentários do grupo de pais, a história já tinha virado uma avalanche. Gente relatando situações parecidas. Uma mãe contou que o filho foi orientado a evitar comidas com cheiro forte. Outra disse que a escola sugeriu que ela assinasse o plano alimentar da cantina para padronizar o consumo. Padronizar. Eu comecei a perceber algo incômodo. Quase todos os relatos vinham de famílias que, como a minha, não tinham o mesmo padrão financeiro da maioria da escola. Foi então que uma mensagem mudou completamente o rumo da conversa. Um pai escreveu, você sabia que a escola tem contrato com a empresa da cantina que exige meta mínima de consumo mensal? Eu parei. Li de novo. Meta mínima de consumo. Ele explicou que havia participado de uma reunião do conselho escolar no ano anterior e que a cantina precisava manter um número fixo de vendas para cumprir o contrato, sob risco de multa ou reajuste nas mensalidades. Meu coração acelerou de um jeito que me deu até tontura. Então não era sobre nutrição. Não era sobre cheiro. Não era sobre harmonia alimentar. Era sobre dinheiro. Passei aquela noite praticamente sem dormir. Abri o contrato escolar que eu mesma tinha assinado no começo do ano. Li linha por linha, com atenção que talvez eu devesse ter tido antes. Lá estava, cláusula sobre política alimentar e incentivo à adesão ao programa interno da cantina. Nada explícito proibindo comida caseira. Nada dizendo que arroz e feijão eram inadequados. No dia seguinte, pedi uma reunião formal com a direção. Dessa vez eu não fui só como mãe indignada. Fui preparada. Levei o contrato impresso, levei prints das mensagens, levei relatos autorizados de outros pais. E levei algo mais importante que qualquer papel, a lembrança do meu filho perguntando se nossa comida era feia. A reunião começou tensa. A diretora mantinha um sorriso ensaiado, daqueles que não alcançam os olhos. A coordenadora evitava me encarar diretamente. Estamos apenas prezando pelo bem-estar coletivo, disseram. Eu respirei fundo antes de responder. O bem-estar coletivo inclui constranger crianças pela comida que levam. O silêncio que veio depois foi pesado. Inclui substituir arroz e feijão por bolacha industrializada. Eu deslizei o contrato sobre a mesa e apontei
apontei para a cláusula. Aqui não diz em nenhum momento que comida caseira é proibida. A diretora ajustou os óculos, tentando manter a postura. Não é proibida. Apenas orientamos. Eu senti a voz tremer, mas continuei. Orientaram meu filho a sentir vergonha. O clima na sala mudou de vez. Então mencionei o contrato da cantina e a meta de consumo mensal. Foi sutil, mas eu vi a tensão atravessar o rosto da diretora por um segundo. Isso não tem relação, ela respondeu. Tem tudo a ver, eu disse, sem desviar o olhar. Saí daquela reunião sem uma resposta definitiva, mas com a certeza de que eles não esperavam ser questionados daquela forma. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Não era da escola, era de uma jornalista local querendo ouvir minha versão. Alguém do grupo de pais havia compartilhado a história publicamente. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso da decisão. Sempre fui discreta, sempre resolvi as coisas em silêncio. Mas então lembrei do Lucas encolhido naquela cadeira, evitando olhar para mim. Eu conto, respondi finalmente. E foi ali que a história deixou de ser apenas sobre um pote azul com arroz e feijão. No dia seguinte, a escola inteira acordou com o assunto circulando nas redes sociais. Pais discutindo, ex-alunos comentando, pessoas de fora opinando. O que antes era tratado como algo pequeno ganhou proporções que ninguém parecia prever. E a reação da escola, quando a pressão começou a crescer de verdade, foi muito diferente do que eu imaginava. Na manhã seguinte à publicação da matéria, meu celular não parava de vibrar. Eram notificações, mensagens, ligações de números que eu nem conhecia. O nome da escola circulava em grupos do bairro, páginas da cidade e perfis maiores que falavam sobre educação. A manchete era direta, sem suavizar nada. Pela primeira vez percebi que aquilo não era só sobre o Lucas. Era sobre quantas crianças tinham aprendido a sentir vergonha do que levavam na lancheira. Às 8h15 recebi um e-mail da escola. Prezada senhora Mariana, gostaríamos de esclarecer que a instituição jamais proibiu alimentos caseiros. O ocorrido foi um mal-entendido pontual. Mal-entendido. A palavra quase me fez rir de nervoso. Meu filho não inventou as risadas. Eu não inventei a bolacha. Outras mães não inventaram os brains. Mas agora, oficialmente, tudo era tratado como algo isolado, pequeno, quase insignificante. O grupo de pais estava em ebulição. Alguns defendiam a escola, dizendo que era uma instituição tradicional e que prezava por padrões. Outros estavam indignados e começaram a pedir uma assembleia extraordinária. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma ex-professora comentou publicamente na postagem. Ela escreveu que a orientação sobre perfil alimentar existia há anos e sempre foi tratada de forma velada, nunca oficialmente assumida. Aquilo incendiou de vez a discussão. Se era velado, então era prática recorrente. Não era um episódio isolado. Naquela tarde, quando fui buscar o Lucas, o clima estava estranho. Alguns pais me olhavam com curiosidade, outros com reprovação. Senti o peso dos olhares enquanto atravessava o pátio. Lucas saiu da sala segurando a mochila com força demais para uma criança de 8 anos. Mãe, a professora conversou comigo. Meu coração apertou imediatamente. Perguntei o que ela tinha dito. Ela falou que às vezes os adultos exageram e que eu não precisava me preocupar. Eu parei no meio do caminho. Exageram. Era isso que estavam colocando na cabeça dele agora. Perguntei como ele se sentia. Ele deu de ombros, tentando parecer forte. Eu só queria que ninguém falasse mais disso. Aquilo me atravessou. Eu estava lutando por ele, mas ele estava vivendo a pressão dentro da sala de aula. Naquela noite recebi outra ligação, dessa vez da diretora. A voz estava diferente, menos segura. Ela disse que precisávamos resolver aquilo internamente e que a exposição não era positiva para ninguém. Internamente. Respirei fundo antes de responder que internamente meu filho tinha sido constrangido. Depois de alguns segundos de silêncio, ela fez uma proposta. Uma reunião aberta com os pais, um comunicado oficial, uma revisão das orientações alimentares. Era claramente uma tentativa de conter danos, mas também era um recuo. 2 dias depois a reunião aconteceu. O auditório estava cheio, mais cheio do que eu já tinha visto. Havia tensão no ar, como antes de uma tempestade. A diretora subiu ao palco com um discurso preparado. Falou sobre diversidade, acolhimento e respeito. Disse que a escola revisaria práticas para evitar qualquer tipo de constrangimento. Quando abriu para perguntas, o controle se perdeu. Um pai questionou diretamente o contrato da cantina. Outro perguntou se havia meta de consumo. Uma mãe contou que o filho escondia a comida por vergonha e começou a chorar no meio do auditório. O silêncio que tomou conta do espaço foi pesado. Ali eu percebi que não era só sobre arroz e feijão. Era sobre dignidade. No final da reunião, a diretora anunciou oficialmente que nenhuma criança poderia ser impedida de consumir comida trazida de casa, desde que respeitasse normas básicas de segurança alimentar. Sem perfil, sem harmonização, sem termos vagos. Eles não admitiram erro, mas mudaram a regra. Achei que ali terminaria. Mas na semana seguinte a cantina anunciou reajuste nos preços. Alguns pais começaram a murmurar que tudo aquilo tinha causado prejuízo. Passei a ouvir comentários sutis nos corredores. Tem gente que gosta de criar problema. Era só mandar um sanduíche. Expor assim foi exagero. Pela primeira vez senti o peso real de enfrentar algo maior do que a gente imagina. Na sexta-feira, preparei novamente arroz, feijão e ovo. Coloquei no mesmo pote azul. Entreguei para o Lucas. Ele me olhou por alguns segundos antes de perguntar: posso levar mesmo? Aquela pergunta ainda doía. Disse que podia, que a comida era dele e que ninguém tinha o direito de dizer o contrário. Ele respirou fundo e sorriu pequeno, mas sincero. No horário do recreio meu celular vibrou. Era uma mensagem do Lucas. Uma foto. Ele estava sentado com 2 colegas. Os 3 com potes diferentes sobre a mesa. Um tinha macarrão, outro cuscuz, e o dele estava aberto com arroz, feijão e ovo. A legenda era simples, hoje ninguém riu. Eu chorei ali mesmo na cozinha. Mas a história ainda não tinha acabado. Naquela mesma tarde recebi uma notificação no e-mail. O assunto dizia: revisão contratual e posicionamento institucional. Meu estômago gelou antes mesmo de abrir o anexo. Porque eu sabia que, quando instituições começam a falar em revisão contratual, algo maior está acontecendo nos bastidores. E eu tinha a sensação de que aquilo era só o começo. Eu demorei alguns minutos antes de abrir o anexo daquele e-mail. Minhas mãos estavam frias e meu estômago parecia antecipar algo grande. O documento era formal, cheio de termos jurídicos. A escola comunicava que estava revisando o contrato com a empresa da cantina e que, diante dos acontecimentos recentes, optaria por reformular o modelo de parceria para garantir liberdade alimentar às famílias. Ler aquilo trouxe alívio, mas também um cansaço acumulado. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era um reconhecimento silencioso de que algo estava errado. 2 dias depois, outro comunicado foi enviado aos pais. Dessa vez o texto era mais direto. A escola afirmava que
reforçaria a política de respeito à diversidade cultural, incluindo práticas alimentares familiares. Também anunciava uma roda de conversa com os alunos sobre empatia e bullying, algo que antes parecia invisível. Eu li aquele comunicado várias vezes. A palavra bullying finalmente aparecia de forma clara. Na semana seguinte, Lucas chegou em casa diferente, mais leve. Enquanto tirava o tênis na entrada, comentou que a professora havia conversado com a turma sobre respeito. Disse que comida também conta histórias, que cada família tem tradições diferentes. Ele falava com cuidado, como quem reorganiza algo importante dentro de si. Perguntei como tinha sido o recreio. Ele sorriu antes de responder que ninguém riu. Aquela frase, que antes vinha carregada de dor, agora parecia simples. Na sexta-feira aconteceu a roda de conversa na escola, com pais convidados. Fui com o coração apertado. As crianças estavam sentadas em círculo no pátio, algumas segurando suas lancheiras. A orientadora perguntou o que significava respeito. Um menino disse que era não rir da comida do colega. Outra criança completou que era não chamar de esquisito. Lucas ficou quieto por um tempo. Depois levantou a mão. Eu senti um orgulho misturado com nervosismo. Ele disse que gostava da comida da mãe e que não queria ter vergonha dela. Foi uma frase curta, mas parecia carregar semanas de silêncio e constrangimento acumulado. Depois da reunião, Patrícia se aproximou de mim. Ela me abraçou forte e contou que a filha havia levado cuscuz novamente e que ninguém falou nada. Nós duas sorrimos em silêncio. Não era sobre vencer uma discussão pública. Era sobre devolver às crianças algo básico, dignidade. Com o passar das semanas, o assunto foi diminuindo nas redes sociais e o clima na escola começou a se estabilizar. A escola oficializou a reformulação do contrato da cantina. Não havia mais meta mínima vinculada ao consumo dos alunos. A adesão passou a ser realmente opcional. Alguns pais que antes me criticaram vieram conversar comigo. Alguns pediram desculpas. Outros disseram que agora entendiam melhor. Eu percebi que muitas vezes as pessoas só enxergam a dimensão de um problema quando ele deixa de ser abstrato. Meses depois houve um evento cultural na escola. Cada família poderia levar um prato que representasse sua história. Quando vi a lista de inscrições, meus olhos encheram de lágrimas. Havia cuscuz, arroz carreteiro, feijão tropeiro, macarrão simples, bolos caseiros. E também arroz, feijão e ovo. Lucas me ajudou a organizar tudo e perguntou se podia explicar a receita para os colegas. Ele contou que o bisavô ensinou o avô a fazer feijão daquele jeito e que em casa sempre foi comida de domingo. Falou com orgulho, sem hesitar. No fim do evento, a diretora se aproximou sem discurso formal. Disse que às vezes a escola também precisa aprender. Eu respondi que aprender de verdade é mudar atitude, não apenas palavras. Ela concordou com um gesto simples. Hoje, quando preparo o lanche do Lucas, não existe mais aquele peso escondido dentro do pote azul. Ele leva o que quer, sem medo. Às vezes arroz e feijão, às vezes outra coisa. Mas agora a escolha, não vergonha. Semana passada, enquanto eu fechava a lancheira, ele me olhou e disse que nossa comida nunca foi feia. Eu sorri e confirmei. E finalmente senti que aquela história tinha encontrado um fim verdadeiro.